Deixa eu fazer uma pergunta para você assistindo. O que você vê nessas imagens? Um simples jornalista, correto? Apenas mais um repórter fazendo o seu trabalho em Gaza. Pois é, qualquer um assistindo pensaria o mesmo. Agora olha essa outra foto. Esse mesmo homem aparece sorrindo ao lado de Yahya Sinwar, o ex-líder do Hamas que foi eliminado pelas Forças de Defesa de Israel em outubro de 2024. Em outra imagem, é possível ver o mesmo jornalista tirando uma selfie com outros líderes do Hamas. Não uma foto casual, não uma entrevista profissional, mas fotos sorridentes, como se fossem velhos amigos. O nome desse homem é Anas al-Sharif. Ele se apresentava como jornalista de uma grande rede de televisão árabe. Durante anos, ele reportou da faixa de Gaza, construindo uma reputação internacional. Mais de 500 mil seguidores nas redes sociais, incluindo prêmios à sua equipe e reconhecimento mundial. Porém, a inteligência de Israel demonstrou com documentos, fotos e evidências que ele possuía envolvimentos profundos com o Hamas, não apenas como simpatizante, mas como membro ativo da organização terrorista. Em 10 de agosto de 2025, a inteligência israelense o eliminou em um ataque de precisão cirúrgica. Se você quer entender tudo sobre como a inteligência de Israel descobriu a dupla identidade desse homem, os documentos que provam seu envolvimento com o Hamas e por que ele foi eliminado, fique aí assistindo que nós vamos explicar tudo aqui no Ótica Militar. Anas Jamal Mahmoud al-Sharif nasceu em 3 de dezembro de 1996 no campo de refugiados de Jabalia, no norte da faixa de Gaza. Ele tinha apenas 28 anos quando foi eliminado. Para o mundo exterior, Anas era um jornalista dedicado. Ele trabalhava como correspondente para uma das maiores redes de televisão do mundo árabe. Suas reportagens eram vistas por milhões. Ele cobria os conflitos em Gaza, documentava o sofrimento civil, entrevistava líderes palestinos. Sua presença nas redes sociais era massiva. Mais de 500 mil seguidores acompanhavam suas postagens diárias. Ele era conhecido por seus vídeos dramáticos das zonas de conflito, sempre com sua câmera, sempre com seu colete marcado Press, que em português significa imprensa. Anas se apresentava como neutro, independente, apenas reportando os fatos. Em julho de 2025, ele postou em suas redes sociais: "Eu reafirmo, eu, Anas al-Sharif, sou um jornalista sem afiliações políticas. Minha única missão é reportar a verdade do terreno, como ela é, sem viés." Palavras bonitas, uma declaração profissional perfeita. Mas por trás dessa de um jornalista neutro, havia algo que Anas al-Sharif escondia. Algo que apenas alguns círculos fechados do Hamas sabiam. E algo que a inteligência israelense estava determinada a expor. Porque Anas al-Sharif não era apenas um jornalista. Segundo documentos capturados por Israel e divulgados publicamente, ele era um membro ativo da ala militar do Hamas. Mais especificamente, ele era um comandante de célula de lançamento de foguetes. E aqui é onde a história começa a ficar realmente mais impactante. Em outubro de 2024, as Forças de Defesa de Israel divulgaram algo muito importante. Documentos capturados durante operações em Gaza que supostamente provavam o envolvimento de 6 jornalistas com o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina. Entre esses 6 nomes estava Anas al-Sharif, mas não eram apenas acusações vazias. Israel apresentou documentação detalhada. Primeiro, registros de folha de pagamento do Hamas. Segundo esses documentos, Anas al-Sharif recebia $200 por mês diretamente do Hamas. Seu número de identificação militar era 305342. Segundo, registros de admissão. Os documentos mostram que Anas entrou oficialmente no Hamas em 3 de dezembro de 2013, exatamente no dia do seu aniversário de 17 anos. Ele foi designado como comandante de esquadrão de lançamento de foguetes na região de Gaza Norte. Terceiro, certificação militar. Em 1º de janeiro de 2019, Anas foi oficialmente certificado como comandante de equipe nas Brigadas Al-Qassam. Quarto, registro médico militar. Em 7 de abril de 2017, durante um treinamento militar do Hamas, Anas foi ferido. Ele perdeu visão parcial em um olho e sofreu danos auditivos. Isso não foi durante uma reportagem jornalística, foi durante treinamento militar. E por último, múltiplas imagens de Anas sorrindo ao lado de Yahya Sinwar, o falecido líder do Hamas. Não fotos de entrevista profissional,
mas fotos casuais, abraçados, como amigos próximos ou companheiros de armas. Israel não divulgou apenas um ou dois documentos, foram dezenas de páginas, registros detalhados, números de identificação, datas específicas, certificados, tudo documentado. O porta-voz militar israelense Avichai Adrai foi ainda mais direto. Em julho de 2025, ele publicou um vídeo nas redes sociais acusando Anas al-Sharif nominalmente de ser parte da ala militar do Hamas e de usar o jornalismo como cobertura para atividades terroristas. A acusação era grave. Anas al-Sharif era, segundo Israel, um terrorista disfarçado de jornalista. E aqui está algo que vai chocar você ainda mais. Anas al-Sharif não era o único jornalista com ligações ao Hamas. Vamos falar de outro caso igualmente perturbador, Mohamed Ouachar. Mohamed Ouachar também se apresentava como jornalista. Ele também tinha presença nas redes sociais. Ele também cobria os conflitos em Gaza. E assim como Anas, Mohamed tinha fotos muito reveladoras. Em uma imagem postada em seu próprio Instagram, Mohamed Ouachar aparece ao lado do ex-líder do Hamas. Não uma foto jornalística, mas uma selfie casual, sorridente. Mas fica pior, muito pior. Em outra foto, também do Instagram de Mohamed Ouachar, é possível vê-lo segurando e limpando uma peça de um lança-granadas. Deixa eu repetir isso. Um suposto jornalista, postando em suas redes sociais fotos dele manipulando armamento militar. Que tipo de jornalista posta fotos limpando armas em seu Instagram pessoal? A resposta é simples. Um jornalista que não é realmente um jornalista. Um terrorista usando o jornalismo como escudo. E Mohamed Ouachar não estava sozinho. Segundo os documentos divulgados por Israel, pelo menos 6 jornalistas em Gaza tinham ligações diretas com o Hamas ou Jihad Islâmica. Isso levanta uma questão perturbadora. Quantos outros jornalistas em Gaza são, na verdade, membros ativos de organizações terroristas usando suas credenciais de imprensa como proteção? Porque aqui está a verdade cruel. Credenciais de imprensa são poderosas. Elas dão acesso a áreas restritas. Elas fornecem proteção sob leis internacionais. Elas permitem movimento livre em zonas de conflito. E organizações terroristas como o Hamas sabem disso perfeitamente. Ao infiltrar seus próprios membros em organizações de mídia, o Hamas ganha múltiplas vantagens. Primeiro, eles controlam a narrativa. As histórias que são contadas, como são contadas, o que é mostrado e o que é escondido. Segundo, eles ganham inteligência. Jornalistas têm acesso a informações, locais e pessoas que terroristas comuns nunca teriam. Terceiro, eles ganham proteção. Atacar um jornalista gera condenação internacional. É uma camada de escudo humano, mas para propaganda em vez de física. E Anas al-Sharif era o exemplo perfeito dessa estratégia. Mas antes de falarmos sobre como Israel o eliminou, você precisa entender algo crucial que aconteceu nos meses antes de sua morte. Algo que muitas organizações de mídia internacional não querem que você saiba. Em março de 2025, algo extraordinário aconteceu em Gaza. Algo que raramente vemos: protestos anti-Hamas dentro da própria faixa de Gaza. Palestinos comuns, cansados do sofrimento, cansados da guerra, cansados da corrupção, saíram às ruas protestando. Era um momento histórico. O povo de Gaza finalmente tendo coragem de desafiar publicamente o Hamas. E onde estava Anas al-Sharif durante esses protestos? Ele estava dentro do hospital Al-Shifa, e ele se recusou a sair. Ele se recusou a cobrir os protestos. Ele se recusou a dar tempo de antena para palestinos comuns que estavam protestando contra o Hamas. Mais do que isso, os próprios manifestantes gritavam o nome de Anas al-Sharif. Eles o acusavam diretamente de ser cúmplice do Hamas. Eles gritavam que ele e sua rede de televisão estavam encobrindo a verdade sobre o Hamas. Que tipo de jornalista se recusa a cobrir protestos massivos acontecendo literalmente do lado de fora de onde ele está? 10 de agosto de 2025. Anas al-Sharif estava trabalhando. Ele e sua equipe estavam operando de uma tenda de imprensa montada em frente ao hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza. Às 23 horas e 22 minutos, horário local, o céu de Gaza foi iluminado.
um drone israelense lançou um ataque de precisão. O alvo, a tenda de imprensa. A explosão foi devastadora, mas cirúrgica. O ataque atingiu exatamente a tenda. Nada ao redor foi danificado. Quando a fumaça se dissipou, 7 pessoas estavam mortas. Anas al-Sharif, 28 anos, estava entre os mortos. Seu corpo foi encontrado entre os escombros da tenda de imprensa. Amnesty International chamou as alegações de Israel de infundadas. Mas aqui está onde a narrativa começa a se complicar. Porque 2 das maiores organizações de mídia do mundo, CNN e BBC, confirmaram algo crucial. A CNN reportou: antes da guerra em Gaza, al-Sharif trabalhou para uma equipe de mídia do Hamas. A BBC confirmou. A BBC entende que Sharif trabalhou para uma equipe de mídia do Hamas em Gaza antes do conflito atual. Deixa eu repetir isso. CNN e BBC, não Israel, não fontes controversas, mas 2 das organizações de mídia mais respeitadas do mundo confirmaram que Anas al-Sharif trabalhou para o Hamas. Agora, os defensores de Anas argumentam que trabalhar para uma equipe de mídia do Hamas não é o mesmo que ser um terrorista, que ele poderia ter sido apenas um funcionário civil fazendo trabalho de comunicação. Talvez. Mas então, como você explica as fotos sorridentes com Yahya Sinwar? Como você explica aparecer no diretório telefônico da Força Nukba? Como você explica o registro de ferimento durante treinamento militar? A verdade provavelmente está em algum lugar no meio. Anas al-Sharif provavelmente começou trabalhando para equipes de mídia do Hamas. Com o tempo, seu envolvimento provavelmente se aprofundou. Ele provavelmente serviu em funções militares em algum ponto, especialmente considerando o registro de ferimento de 2017. E então, quando a guerra começou, ele provavelmente usou suas credenciais jornalísticas como cobertura, enquanto continuava servindo ao Hamas de outras maneiras, seja através de propaganda controlada, inteligência ou coordenação operacional. Era Anas um jornalista que também era membro do Hamas? Ou era um membro do Hamas disfarçado de jornalista? A diferença é sutil, mas crucial. Para o mundo, ele era um jornalista premiado, um documentarista corajoso, uma voz para os palestinos em Gaza. Para Israel, ele era um comandante do Hamas, um terrorista usando imprensa como escudo, um alvo legítimo. O que sabemos com certeza é isto. Anas al-Sharif trabalhou para equipes de mídia do Hamas, confirmado pela CNN e BBC. Anas al-Sharif passou anos equilibrando 2 identidades. No final, nenhuma delas o salvou. Se você gostou deste conteúdo detalhado aqui do Ótica Militar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de todos os nossos vídeos. Até o nosso próximo vídeo.